Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Educação em Pauta, e no programa de hoje já temos a professora Patrícia Barreto, professora de Língua Portuguesa do Instituto Federal do campus Nova Cruz, que recentemente recebeu uma premiação nacional de educador nota 10. Seja bem-vindo, professora, é bom tê-la aqui no nosso programa Educação em Pauta e primeiro parabéns, né, por esse prêmio nacional, por esse reconhecimento. Antes de falar um pouquinho sobre essa premiação, queria contar um pouquinho sobre a sua história, né? Como é que foi essa chegada ao Instituto? Está há 4 anos como professora de Nova Cruz. Pois é, eu sou professora de língua portuguesa, né, há 18 anos. Eu trabalho com língua portuguesa, especificamente com instituições públicas. Primeiramente comecei no estado de Pernambuco e quando passei no concurso aqui do IFRN, me transferi para cá. Comecei no campus de Currais Novos, trabalhei lá durante 1 ano e meio e depois fui transferida para o campus de Nova Cruz, onde eu estou desenvolvendo já há algum tempo alguns projetos. E foi de lá que surgiu esse projeto que nós conseguimos aí ganhar essa premiação nacional. A senhora já observava essa premiação? Como é que foi essa... assim, até inscrever o projeto? Pois é, na verdade, assim, em 2017, nós ficamos entre os 50 finalistas dessa premiação. Então, eu já venho há 3 anos escrevendo projetos para este prêmio. Em 2017 foi a primeira vez e já na primeira vez nós conseguimos ficar entre os 50 melhores projetos do Brasil. E aí, esse ano, nós tivemos a surpresa, né, e a felicidade de, além de ficar entre os 50 melhores, conseguirmos, né, ficar entre os 10 melhores projetos do Brasil no Prêmio Educador Nota 10. O que representa, né, e como é que funciona essa premiação? A premiação ela funciona da seguinte forma, o prêmio é organizado pela Fundação Vitor Tivita, né, que é uma fundação que tem uma vinculação com a área educacional no Brasil, um compromisso com a educação brasileira já há algum tempo. O prêmio ele funciona há 22 anos e a gente se inscreve e passa por uma banca de selecionadores. E essa banca é composta por professores, diretores e gestores, né, e coordenadores também. Então, eles avaliam o projeto na parte conteudística relacionada à disciplina. Eles avaliam também a parte pedagógica, com uma equipe específica para isso. E, a partir desse momento, a gente vai começando um processo, eles começam um processo de seleção e aí escolhem alguns trabalhos para fazer a entrevista. Então, eu fiz a entrevista, passei pela etapa da entrevista. É online ou é presencial lá? Não, a entrevista nesse ano, primeiro foi, eu primeiro recebi uma ligação, né, informando que eu estava entre as pessoas que entraria na etapa da seleção por entrevista, e depois a gente fez essa entrevista via videoconferência. Então, um selecionador da área de língua portuguesa saiu tirando dúvidas sobre o processo de construção do projeto, dos resultados que eu obtive, de como eu cheguei à ideia do projeto. E a partir disso foi passando-se por várias bancas até que ele escolheu o meu projeto para defender numa banca geral, né? E aí ele defendeu, que é o professor Cláudio Busano, ele defendeu o meu projeto e graças a essa defesa dele, o meu projeto ficou entre os 10 vencedores desse prêmio. Tem um padrinho, quer dizer que tem um padrinho nesse prêmio. Eu tenho um padrinho, Cláudio, tenho um padrinho. E outras entidades também, né? A Abril, a Globo, a Fundação Roberto Marinho. Exato, existem, na verdade, a Fundação Vitor Tivita, ela é apoiada por vários colaboradores, né? Esse prêmio, ele é um prêmio organizado pela Fundação Vitor Tivita, mas também tem o apoio da Abril, da Globo, da Fundação Lema, da Unicef. Então, a gente tem vários parceiros que colaboram e que também participam no processo de seleção para elegerem esses 10 melhores projetos. Quer dizer que até parceiros internacionais, você falou do Unicef, né? Exatamente. Inclusive, esse ano, dentro do processo de seleção, a gente tem uma representante do Global Teacher. O Global Teacher é um concurso
internacional, né, de educação, que é inclusive equiparado ao Nobel de Educação. Nesse ano nós tivemos inclusive a participação de uma pessoa responsável que é ligada diretamente ao Global Teacher dentro desse processo de seleção também. Professora, a gente está falando de um momento feliz, né? Mas como é o sentimento, né, de receber um título tão importante dentro de um momento, às vezes, tão conturbado, né, para quem é educador nesse país? Exato. Eu acho que esse prêmio ele foi uma vitória não só do ponto de vista educacional, mas eu acho que essencialmente social. Porque a gente está falando de um prêmio para estudantes do Agreste Potiguar, não é? Exatamente. Então, se a gente for pensar direitinho, são estudantes que vêm de uma camada social bastante vulnerável e que dificilmente teriam vez e voz em vários meios de comunicação. Então, esse prêmio, além de ser um reconhecimento do trabalho educacional que a gente vem desenvolvendo no Instituto, ele também dá uma visibilidade social a essa camada, ou seja, os meus alunos eles estão se sentindo muito mais empoderados, né? Eles têm a sua voz muito mais autorizada agora para dizer determinados discursos. E isso é o lado do trabalho que não tem preço. Então, assim, dentro desse momento que nós estamos vivendo da educação, que é um momento extremamente sensível, né, com diversos desafios, a educação ela já tem um desafio em si, mas talvez nós estejamos enfrentando os desafios um pouco mais específicos por conta desse contexto que nós estamos vivendo, dar voz a uma comunidade, a uma juventude que geralmente não tem voz, eu acho que isso aí foi o maior ganho do projeto. Parabéns mais uma vez, né? Obrigada. Educar é um ato político, né? É um ato político, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Conta pra gente um pouco como é que foi essa viagem. Foi no dia 30 de setembro? Como é que foi, na verdade, no dia 30 de setembro aconteceu a premiação, né? Que aconteceu na Sala São Paulo, no dia 30 de setembro. Eu precisei ficar em imersão uma semana antes, então eu fui a São Paulo uma semana antes. E lá nós tivemos assim, uma série de encontros com vários parceiros, com a Unicef, com a Lehman, com a Editora Abril, com a Rede Globo. E lá nós fizemos vários processos de formação. Conhecemos a ideia de vários projetos que eles desenvolvem na área da educação. Então foram assim projetos muito inspiradores, né? Eu voltei assim recheada de ideias, projetos muito inspiradores para que a gente possa também replicar e aplicar ideias novas dentro do nosso processo educacional. E depois dessa semana de formação, né? Além de formação, a gente também, os 10 educadores, nós conferimos algumas palestras em alguns congressos durante esse período. Aconteceu no dia 30 a celebração da cerimônia lá na Sala São Paulo, que foi assim um momento belíssimo, um momento de extrema emoção para mim. Esse prêmio é considerado um dos mais importantes prêmios da educação básica brasileira, né? Exato. A responsabilidade, né? Pois eu acho que o prêmio, ele nos dá uma responsabilidade muito grande, não é? Porque o prêmio, ele não... A premiação em si, ela é uma valorização do trabalho que a gente vem desenvolvendo, mas o pós-premiação, a gente assume uma responsabilidade... São entrevistas, outras mídias também que a senhora Pois além das entrevistas, né, além da divulgação do próprio trabalho em si, a responsabilidade de manter ativa essa qualidade na educação pública. Né? O maior exemplo no prêmio que a gente observou é que os 10 vencedores do prêmio, os 10 vieram de escolas públicas. Isso é para mostrar que a escola pública brasileira é uma escola pública de qualidade. A gente tem muito uma vinculação da escola, que na escola pública não se produz qualidade. E esse prêmio ele veio mostrar que não é assim, né? Lógico, não estou dizendo que a escola pública ela não tenha desafios a serem vencidos, lógico que ela tem inúmeros desafios a serem vencidos. Eu até acho que nós avançamos muito nos últimos anos em relação à acessibilidade da educação pública, mas a gente ainda pecou na questão da qualidade. Então, essa qualidade da educação pública, realmente, ela precisa ser investida. A gente precisa ter um investimento maior nesses próximos anos em relação a isso. Mas não significa dizer que na escola pública a gente não faça trabalho de qualidade. Né? Então, assim, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte é um grande exemplo disso. Nós lideramos aí em diversas frentes, tanto das áreas técnicas quanto da área de formação geral,
muitas Olimpíadas, muitos projetos. Recentemente né? de história. Né? Pois é, recentemente a gente conquistou, né, com um trabalho aí de história, estamos aí representando o Rio Grande do Norte nas Olimpíadas de Língua Portuguesa com a professora Joilza, também do campus de Nova Cruz. Então, assim, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, ele é um exemplo dessa educação pública de qualidade. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa família, de poder mostrar para a sociedade brasileira que a educação pública de qualidade é realmente o caminho da transformação que a gente precisa para esse país. E o Instituto vem recebendo diversos prêmios, né? O melhor em governança, em rankings, em tudo. Professor, dentro desse processo de imersão em São Paulo, né? O que mais lhe chamou a atenção? Olha, o que mais me chamou a atenção dentro desse processo foi o trabalho com os trabalhos de inclusão, sabe? O trabalho que é voltado, os projetos sociais voltados para a inclusão. Trabalhos assim fantásticos que mostram para a gente que a inclusão ela não é só uma necessidade, né? É você dar voz a cidadãos que muitas vezes foram renegados na história. E a gente tem um histórico aqui no Instituto, né? O Instituto ele tem uma abertura de um trabalho voltado para a inclusão. Então, no nosso campus, por exemplo, uma das alunas que participou desse projeto é uma aluna que é cega, que tem a deficiência. E isso não impediu, não foi nenhum impeditivo para que ela participasse de todo o processo do projeto. Então, acho que o que mais me chamou a atenção lá do que eu visitei, dos projetos que eu conheci, foi realmente os projetos voltados para a inclusão, né? De observar que nós, aqui no IFRN, nós avançamos muito nessa questão da inclusão das pessoas com deficiência. Estamos, assim, muito próximo daquilo que vem se desenvolvendo no Brasil, pelo que eu observei lá nos projetos, mas que a gente ainda pode investir em algumas coisas a mais para tornar esse espaço ainda mais inclusivo. Essas coisas a mais seria também investir na permanência? Seria, exatamente, principalmente investir na permanência, né? A permanência de um aluno com deficiência, ela deve ser uma meta de uma instituição que abraça essa causa da inclusão. Então, a instituição ela não pode dizer que é uma instituição inclusiva se ela não dá, além das condições de entrada, a condição de permanência. E eu acho que nesse caminho nós estamos assim bastante desenvolvido. Né? A gente conseguiu aqui no Instituto tanto essa acessibilidade quanto essa permanência. Então, a gente está entregando para a sociedade um cidadão que antigamente era recluído dessa sociedade e muitas vezes impedido até de ir mais além nos seus estudos, justamente por conta da deficiência que possui. Professora, a gente vai fazer um breve intervalo, né? Conversa boa, passa rápido. E você de casa não saia daí, já já a gente volta com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. Até já. Como será que o meio ambiente vem reagindo à globalização? Na correria do dia a dia, a gente acaba nem notando, mas áreas verdes como esta fazem uma grande diferença em nossas vidas. As árvores prestam serviços ambientais e os benefícios trazidos por elas são muitos. E o melhor de tudo, elas não cobram nada por isso. No IFRN, a arborização é um assunto levado a sério e quem entra no Instituto logo nota os desenhos feitos nas árvores que, além de melhorar a qualidade de vida, harmonizam e embelezam o ambiente. Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco. A garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte. Maurício comprou, bebeu o iogurte e jogou o pote no lixo seco. Aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica. Vovó Irene usa a sacola para levar as compras para casa. Depois de usada, a sacola foi para o lixo seco. E junto com outras sacolas, se transformou em mais uma garrafa PET. Você pode fazer o mesmo. Separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor. Repense, reaja, recicle. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte.
Assim ele parece inofensivo, mas você já sabe os males que esse mosquitinho pode trazer. Por isso, todo cuidado é pouco para que o Aedes aegypti não se prolifere. Aí vão algumas dicas. Verifique caixas, reservatórios e depósitos de água. Eles devem permanecer limpos e lacrados. Deixe o terreno limpo de copos plásticos, pneus, sacos de lixo. Não parece, mas eles podem ser criadouros do mosquito. As calhas dos telhados devem estar sempre limpas e desentupidas. O acúmulo de água é um local ideal para o Aedes aegypti. Coloque telas nas janelas da sua casa. Isso evita visitas indesejadas ao longo do dia. Ter bichinho em casa é bom, mas lembre sempre de trocar a água dele e de lavar o recipiente. Caso tenha alguma dúvida, entre nesse site ou ligue para esse número. É o seu canal de comunicação com o governo federal. No IFRN, todos os campos estão engajados na luta contra o Aedes aegypti. Isso porque a gente sabe que para vencer essa guerra, cada um tem que cuidar da sua parte. Entre na luta você também e prove que um mosquito como esse não é mais forte que um país inteiro. É o IFRN na luta contra o Aedes aegypti. Voltamos do intervalo com o segundo bloco com a professora Patrícia Barreto, professora que ganhou um Prêmio Nacional de Educador nota 10, né? Agora eu vou pegar, inclusive, esse prêmio. Não só é pesado. Professora, conta um pouquinho sobre esse trabalho. A senhora foi a única representante do Nordeste, dentre os premiados, digamos assim? Pois né? Foi. Eu representei o Nordeste, né? Representei o Rio Grande do Norte, representei o Nordeste nessa premiação. Nós, dos 10 selecionados no Brasil inteiro, os 10 vencedores, o nosso trabalho era o único do Nordeste, né? Então a representamos aí muito bem o Nordeste. Que bom, que bom. Que os próximos tenham mais representantes, né, do Nordeste. Eu queria falar um pouquinho sobre o nome desse projeto, né? Tem esse chiado, desculpa aí, como desculpa aí, tem um chiadinho, tem que ter. Como é que foi essa escolha do nome? Como é que ele aconteceu? Pois é, o nome do projeto é Argumentação, Protagonismo Juvenil, né? Esse é o título do projeto. E o que era esse projeto? O projeto teve como objetivo desenvolver o empoderamento dos estudantes em relação aos discursos argumentais. Então eu pude perceber ao longo do início do trabalho que eu fui desenvolvendo com os estudantes que eles se colocavam muito bem em relação a determinadas temáticas, mas eles tinham muita dificuldade de ultrapassar essa argumentação além do senso comum. Então, os argumentos eram muito baseados no senso comum e não havia uma diversificação de estratégias argumentativas. Foi a partir daí que eu resolvi fazer um trabalho voltado para problemáticas sociais dos locais onde eles vivem, né? Porque lá no Instituto, no campus de Nova Cruz, nós atendemos com as turmas do terceiro ano, que foram as turmas que eu trabalhei, 16 municípios. Então, os estudantes trouxeram problemáticas sociais que eles vivenciavam dentro dos seus municípios para que a gente discutisse sobre essas problemáticas, entendessem por que elas acontecem, que maneira a gente poderia indicar de viabilidade de possíveis soluções. E para isso eles precisaram estudar muito sobre o município, sobre questões da lei da transparência, né, para saber a acessibilidade das informações do seu município. E a partir desse momento a gente organizou esses discursos que eles estudaram em um artigo de opinião. Esse artigo de opinião ficou tão bom, que aí uma aluna sugeriu: professora, a gente vai ficar só nos artigos de opinião, a gente não vai divulgar isso para o pessoal, né? E aí ela sugeriu que a gente criasse um podcast. Eu até então, que chegou o nome do Desculpa Aí, porque até então eu era apenas consumidora de podcast, né? Então eu ouvia podcast, mas nunca tinha produzido. Precisei me especializar, estudei sobre podcast e aí nós montamos. E o nome que eles escolheram para o podcast foi justamente o Desculpa Aí, que é uma gíria que eu costumo utilizar com eles quando a gente faz alguma coisa assim diferente, que é muito bacana, né? Desculpa aí, né? Desculpa aí, né? Bem uma gíria de jovem. Também, tem uma entonação, porque é a pernambucana chia, né? Então a gente preferiu colocar o X para manter esse chiado que a professora tem. E aí a gente criou esse podcast que, para nossa surpresa,
foi visualizado por 4 continentes. Nós só não chegamos ainda na Oceania, Ainda, né? Mas já chegamos aos outros 4 continentes. Todo o Brasil, a gente já chegou em todos os estados do Brasil. E o podcast, assim, deu visibilidade à voz de estudantes do Agreste Potiguar sobre problemáticas sociais das suas regiões. Eu acho que isso foi muito bacana desse projeto. Que bom, né, pensar uma mídia, um podcast como um instrumento educativo, como uma mídia de democratização, né, desse espaço público. Exatamente. A inovação está dentro dessa metodologia também, né, professora? Está dentro dessa metodologia. Inclusive, muita gente acha que a criação do podcast foi algo que precisou de muitos equipamentos, uma coisa extremamente tecnológica e que só alunos dos institutos teriam condições e acessibilidade a isso. Nada disso. A gente fez tudo em plataforma gratuita. Inclusive, a gravação dos podcasts foram feitas através de redes sociais, né? Que nós trocamos esses áudios em redes sociais. Alojamos o áudio numa plataforma que se chama Megafono, que é uma plataforma de podcast brasileira absolutamente gratuita. Então, tudo foi custo zero. Então, é um projeto que facilmente pode ser replicado, porque usa o podcast como uma ferramenta e é uma ferramenta que não tem nenhum custo. A única coisa que que a gente utilizou dos estudantes foi o celular e que os estudantes geralmente já têm esse equipamento para fazer a gravação. O resto foi tudo gratuito. Todas as ferramentas gratuitas. Quer dizer, intertextualizar, né? Exato. O ensino, não só com texto escrito, mas com áudio. Com áudio, com tudo. Então, foi uma forma que a gente encontrou de, além do texto escrito, né? A gente também trabalhando essa argumentação no desenvolvimento da oralidade e para que tivesse uma amplificação de pessoas que pudessem escutar a voz daqueles estudantes. Então, o grande objetivo do trabalho era dar voz aos estudantes e com o podcast a gente conseguiu isso. Foi uma ferramenta. Eu nunca havia utilizado o podcast como uma ferramenta educacional, então por isso que eu precisei estudar. Sobre história, estudar rádio, né, o que era o gênero, como ele se organiza, de que maneira a gente poderia focar para o público-alvo que a gente estava pretendendo. Ele tem quanto tempo, mais ou menos? Assim, o tempo do áudio? O tempo do áudio é em torno de 5 a 7 minutos, porque a gente visualizou que o nosso ouvinte seria um ouvinte jovem. Então, o ouvinte jovem não passaria 1 hora, como geralmente a gente tem em podcast, ouvindo uns 10 sobre... a 15 minutos estourando. Pois né? Ouvindo sobre problemáticas de um local que ele quase não conhece. Então, a gente reduziu isso em torno de 5 a 7 minutos. E eu acho que essa agilidade fez com que esses downloads assim multiplicassem, né? Tivesse uma fluidez maior, porque eles puderam conhecer um pouco sobre os municípios que estavam sendo debatidos no podcast e de maneira assim muito rápida visualizar uma problemática social vista por um jovem e sugerir e que esse jovem sugeria alguma alternativa de mudança para a gestão pública. A senhora acha que, além da metodologia inovadora, esse trabalho foi um pouco resiliente também? Uma característica de fazer esses alunos olhar de outra forma o seu entorno? Exato. Eu tenho uma frase de um aluno Anderson, inclusive, do curso de administração, que ele me disse assim: engraçado que eu costumava muito olhar para os problemas fora da minha cidade e não costumava observar que esses problemas acontecem na porta da minha casa. Então, essa sensibilidade de dizer ao aluno, a gente está enfrentando diversos problemas, mas esses problemas estão bem pertinhos de você. Não pense que o problema está na capital, não pense que o problema está em Brasília, né? Esses problemas sociais que nós vivemos, eles estão ali convivendo conosco dia a dia. Às vezes dentro da própria casa, Dentro da própria casa. Então, o primeiro passo do projeto foi eles tirarem uma foto de um problema social que, de certa forma, os incomodava no entorno da sua região. Então, foi a partir dessa fotografia que tudo começou. E quando esse aluno, no final do projeto, me disse isso, eu pude perceber o quão impactante foi o trabalho, porque o trabalho ele não teve só uma qualidade em relação ao desenvolvimento da argumentação, mas especialmente a sensibilidade do estudante para os problemas que a sua comunidade vive. Porque ele está ali, ele pode ser um agente atuante daquela comunidade, né? Muitos alunos nunca tinham conhecido nem a Câmara dos Vereadores do seu município, nem sabiam que podiam ir lá assistir às sessões, inclusive opinar, apresentar propostas e ideias. Então, depois desse trabalho, eles
eles se empoderaram dessas informações e agora eles estão muito mais preparados para participar, enquanto cidadãos, dessas atividades sociais de gestão pública que são assim, extremamente importantes para que eles participem. Que legal, professor. Quer dizer, já entrou mais um fator, a fotografia, né? Exato. A gente, nesse trabalho, ele teve para criar esse outro olhar. Para criar esse outro olhar. Ele teve um trabalho multimodal, bastante significativo. Nós trabalhamos com a imagem, né, através do processo do fotojornalismo, o fotojornalismo de denúncia. Nós trabalhamos com o discurso oral, através do podcast. Nós trabalhamos com o texto escrito, através do artigo de opinião. Eu também criei um jogo, que o nome do jogo se chama Argumentação, que era para ajudá-los a entender um pouco melhor sobre as estratégias discursivas. Então, teve um pouquinho de várias técnicas pedagógicas, né, que a gente pôde aplicar numa sequência didática para que eles pudessem desenvolver o máximo possível os seus potenciais. Isso tudo porque a gente vê sempre nos projetos político-pedagógicos dos cursos do Instituto criar esse cidadão crítico e reflexivo. Exato. Chegamos a isso. Exato, chegamos a isso. Eu acredito que lógico que não é só esse trabalho que constrói esse cidadão, claro, né? Esse trabalho ele é um auxiliar da construção desse cidadão. Eu acredito que com o que eles vivenciaram, eles puderam ter instrumentalização suficiente para ter uma consciência mais crítica, especialmente em relação às questões que afetam os seus municípios. E além de tudo isso, ainda tem mais um prêmio, né? Pois Como é que aconteceu? Com 24,22% dos votos, a senhora recebeu, né, a categoria de voto popular. Dentre os 10, seria assim, do apelo público mais votado, é isso? Exatamente. Como é que funciona? Então, eu vou pegar aqui. Esse projeto, né, se chama, a categoria se chama Esse Projeto é 10. Nós Voto popular, esse projeto, hashtag esse projeto é 10, esse projeto é 10. Esse projeto foi o projeto mais votado no Brasil, né, como melhor projeto de educação dentre os projetos do Prêmio Educador Nota 10. E essa votação popular, assim, foi muito, muito gratificante, porque, como eu falei, nós estávamos representando o Nordeste, né, a única representação do Nordeste. E eu percebi que houve uma campanha em massa de vamos levar o Nordeste para essa premiação. E conseguimos, né, através do voto popular. Eu não sei precisar exatamente quantos votos nós tivemos, não sei precisar, mas porque eles só deram as porcentagens, mas eu sei que a informação que foi passada é que o segundo lugar ficou bem atrás. Então, o nosso projeto ele foi extremamente bem votado em relação aos demais. Isso é fruto de um trabalho que foi desenvolvido no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, né? Além do projeto ser desenvolvido aqui no Instituto, houve também uma campanha do Instituto muito grande para a votação. Eu recebi apoio de muitos professores, apoio da reitoria, para que a gente pudesse fazer essa divulgação e aí chegar a essa premiação, né, do projeto mais votado do Brasil. Que bom, professora. A gente está aqui organizando, né, esses prêmios para melhor apresentar para quem está em casa, mas é um prêmio de toda a equipe, né? De Exatamente. Todos os professores, de todo o instituto. Isso é uma coisa... Claro, não tirando o mérito da senhora, que com certeza foi a grande articuladora junto Não, dos isso alunos. é uma coisa muito importante da gente evidenciar, porque esse trabalho que eu desenvolvi especificamente no campus de Nova Cruz, apesar de ter sido desenvolvido por mim, ele não é um projeto só da professora Patrícia, né? Esses estudantes não são só estudantes da professora Patrícia, eles são estudantes da equipe docente que forma a instituição do IFRN no campus Nova Cruz. Então, eu quero dedicar esse prêmio também a todos os estudantes e a todos os professores do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, em especial do campus Nova Cruz, porque esses professores, o compromisso que esses professores têm, o compromisso que essa equipe tem em desenvolver diversas habilidades, me auxiliou no desenvolvimento do meu projeto,
Então, o projeto ele foi desenvolvido por língua portuguesa, mas ele exigiu conhecimento de história, de geografia, de arte, de conhecimentos gerais, da própria formação técnica, para que os alunos pudessem desenvolver ainda melhor. Então, isso é fruto também de todo o trabalho, de muita dedicação, de um trabalho assim muito bem feito, muito desenvolvido com muito carinho, com muito amor por todos os professores, especialmente do campus Nova Cruz. Ok, professora, terminamos mais uma Educação em Pauta, mas agradeço mais uma vez e parabenizamos como equipe por essa chancela maravilhosa. Obrigada a todos. E a você de casa, muito obrigado pela sua audiência. A gente termina aqui mais uma edição do programa Educação em Pauta, fazendo o convite para que no próximo sábado você sintonize aqui na telinha da TV Câmara às 10h30 para acompanhar mais uma edição do nosso programa. A gente se vê na semana que vem. Até lá!